Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos dissecar mais uma disciplina. A vida não acaba no caixão. A verdade chocante sobre imortalidade do corpo, da alma e da eternidade que a Bíblia revela. Então, texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, que diz assim: tempo e forma da ressurreição. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, tua vitória? Está escrito, palavra de Deus. Então, a vida não acaba no caixão, a verdade chocante sobre a imortalidade do corpo, da alma e da eternidade que a Bíblia revela e acabamos de ler. Você já imaginou a morte sendo derrotada? Não apenas adiada, não apenas suavizada, mas completamente engolida? É exatamente isso que o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 54 a 57. Nós não lemos tudo. Ele usa uma palavra forte no grego, katapino, que significa tragar, engolir completamente. Não é uma vitória parcial, é uma vitória total, completa. Paulo diz ao profeta Isaías quando diz: a morte foi tragada na vitória. E então ele faz duas perguntas que ecoam até hoje. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele também cita Oséias para reforçar essa declaração. Mas aqui vem algo profundo. A palavra usada para aguilhão é quentron, como o ferrão de um inseto, ou a vara pontuda usada para conduzir um boi. A morte é apresentada como se tivesse um ferrão. E qual é esse ferrão? O pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é o que dá poder à morte. É o que permite que ela fira. E a lei? A lei revela o pecado, mas não tem poder para libertar dele. Romanos 7. Então, como vencer? Paulo responde: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a lei não podia fazer, Cristo fez. Efésios 2:8-9 fala da graça, Hebreus 7:25 mostra que ele pode salvar perfeitamente. E 1 João 1:7 declara que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sem pecado, o ferrão perde o poder. Sem culpa, a morte perde sua arma. E é por isso que Paulo declara vitória antes mesmo da ressurreição final acontecer. A morte ainda existe, mas ela já foi derrotada juridicamente. Ela ainda separa o corpo e o espírito, mas não pode mais condenar aquele que está em Cristo. E aqui está o ponto que prende a atenção. A morte não é o problema do ser humano. O pecado, sim, ele é. Se o pecado é removido, o ferrão é arrancado, a acusação cai, a condenação termina. E então a morte deixa de ser um abismo e se torna apenas uma passagem. A pergunta não é se a morte existe. A pergunta é: ela ainda tem ferrão contra você? Pare tudo por um minuto. Você já percebeu como estamos cercados por barulho? Opiniões demais, discussões intermináveis, debates infrutíferos, polêmicas que não edificam ninguém, só confusão, vaidade e divisão? Mas deixa eu te perguntar, em meio a tanto falatório, você está sendo aprovado por Deus? Hoje nós vamos mergulhar em uma das instruções
mais fortes do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, vivendo exatamente um tempo de confusão espiritual, como hoje. O texto está em 2 Timóteo 2,15-16, e o tema é poderoso. Um obreiro aprovado em tempos de conversa fiada e conversa vazia. Imagina então a cena. Paulo está preso, prestes a morrer. E qual é a preocupação dele? Não é fugir, não é reclamar, é deixar um conselho eterno para a próxima geração. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque os que deles usam promoverão cada vez mais a impiedade. Isso não é apenas um conselho pastoral, é um manual de sobrevivência espiritual, aprovado por Deus, não por homens. Procura apresentar-te. A palavra procura fala de esforço, dedicação, disciplina. Não é automático, não cai do céu. E perceba algo crucial: não é aprovação de seguidores, de inscritos, não é aprovação da plateia, não é aprovação da internet e dos aplicativos aí, é aprovação de Deus. Hoje muitos querem palco e querem dinheiro. Deus quer caráter, muitos querem reconhecimento. Deus quer fidelidade. Você tem buscado a Deus quando ninguém está vendo? Obreiros que não têm do que se envergonhar. Não é espectador, é trabalhador. E Paulo diz: seja alguém que não precisa abaixar a cabeça diante de Deus. Isso envolve vida pessoal, testemunho familiar, integridade financeira, conduta nas redes sociais, porque não adianta falar bonito e viver torto. A obra de Deus não aceita improviso espiritual. Maneja bem a palavra da verdade. Aqui está o coração da mensagem. Manejar bem significa dividir corretamente, interpretar com precisão, não torcer o texto para defender a opinião pessoal ou para agradar Beltrano Cicrano. Quantos erros hoje nascem de versículos isolados do contexto e por não dominar a própria língua portuguesa? Quem não estuda repete erro. Quem não aprofunda vira refém de modismos. Se você quer ser aprovado, precisa amar a palavra, precisa estudar, comparar textos, aprender gramática, meditar, orar. A Bíblia não é ferramenta para vencer debates, é espada para transformar vidas. Evite os falatórios profanos. Paulo é direto, fuja das conversas vazias, fuja dos debates. Ele não diz debata melhor, ele diz evite. Porque essas discussões alimentam orgulho, produzem divisão, geram impiedade, corroem como câncer. Quantas horas perdidas em brigas online aí? Quantas discussões que não produzem arrependimento nem crescimento? Nem tudo que é popular edifica. Nem toda polêmica merece sua energia. Deus ainda procura obreiros aprovados. Como eu disse, estamos carentes de ensinadores que não são perfeitos, mas sérios. Eu não sou perfeito, mas eu sou sério, comprometido, fiel. Então eu te pergunto, você vai se comprometer a estudar mais a Bíblia? Vai buscar a aprovação de Deus acima da aprovação das pessoas? Vai cortar os falatórios vazios da sua rotina? Se essa mensagem falou com você, fica comigo. Porque o mundo todo já tem muito barulho, mas Deus ainda levanta as vozes aprovadas. Então raciocina por um momento. A vida depois da morte é algo espiritual? Ou existe algo muito maior reservado para você e para mim? A Bíblia revela uma verdade impressionante. A imortalidade
prometida inclui o corpo. Não é só a alma, não é só o espírito, é a restauração completa do ser humano. Em Romanos 2,7, a imortalidade aparece como promessa futura. Já em 1 Coríntios 15, 42 e 54, Paulo declara que o corpo é semeado em corrupção, mas ressuscita em incorruptibilidade. É imortal, mas ressuscita imortal. Filipenses 3,21 afirma que Cristo transformará nosso corpo para ser semelhante ao seu corpo glorioso. 2 Timóteo 1,10 diz que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. O corpo é o alvo dessas promessas. Ele ressuscitará imortal para que nele habitem a alma e o espírito. Mas a Bíblia também confirma que a parte interior do homem, não deixa de existir. 1 Pedro 3,4 fala do homem interior incorruptível. Daniel 12,2 revela que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. João 5, 28 a 29 declara que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Cristo. Apocalipse 20, capítulo 11, versículo 15, descreve o julgamento final. E a Bíblia é clara, os ímpios enfrentarão o juízo, os justos herdarão a vida eterna. E sabe qual é a ilustração que Jesus e Paulo usam? A semente. João 12, 24, 1 Coríntios 15, 35 e 54. A semente morre, mas volta a viver. Assim também o corpo é sepultado, mas ressuscita transformado. E qual é a maior prova disso tudo? O próprio Senhor Jesus, em Lucas 24, 39. Ele mostra que não é um espírito sem corpo. Em João 10, 17, 18, declara que tem poder para dar a vida e retomá-la. E em 1 Coríntios 15, sua ressurreição é apresentada como garantia da nossa. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não é o fim. Você já foi criado para... Ou melhor, você não foi criado para desaparecer, você foi criado para ressuscitar. Essa verdade é séria, é eterna e muda completamente a forma como você vive hoje. Então vamos disciplinar a matéria. Nós já estamos disciplinando a matéria. Existe uma diferença que muda tudo. Uma diferença que responde uma das maiores perguntas da humanidade. O que acontece depois da morte? A Bíblia revela algo profundo. Há uma distinção clara entre natureza material e a natureza espiritual. O corpo é material. Ele é físico, ele envelhece, ele sente dores, ele morre. Mas a alma e o espírito pertencem à dimensão espiritual. E aqui está o ponto crucial. O que é material se desfaz. O que é espiritual não deixa de existir. Essa diferença é justamente o que prova a imortalidade da alma e do espírito e, ao mesmo tempo, aponta para algo ainda maior, a futura imortalidade do corpo. Porque o plano de Deus não é abandonar o corpo, mas sim restaurá-lo. O corpo morre porque ele é material, mas será transformado porque Deus prometeu. A alma e o espírito continuam. O corpo será ressuscitado. Não é aniquilação, não é desaparecimento, é transformação. A natureza material explica a morte. A natureza espiritual explica a continuidade. E a promessa divina explica a ressurreição. Você percebe a profundidade disso? A morte não é o fim da sua existência e da minha existência. Ela é a separação entre o material e o espiritual, temporariamente. Porque haverá um dia em que o espiritual e o corpo glorificado estarão reunidos novamente. E isso muda completamente a forma como enxergamos a eternidade. Muito bem. Existe uma verdade que atravessa séculos e nunca foi desmentida. A doutrina da futura imortalidade do corpo permanece incólume, firme.
E aqui vai algo que pode te surpreender. Temos mais base bíblica para a imortalidade do corpo do que explicações completas sobre coisas que usamos todos os dias. Então raciocina comigo. Você sabe exatamente o que é o amor? Consegue definir perfeitamente o que é eletricidade? Entende profundamente o que são os átomos? Não. Mesmo assim você acredita neles. Não é? Você os experimenta. Você vê seus efeitos. Isso é lógica. A fé não é irracional. Ela não precisa pedir desculpas para existir. Assim como a natureza tem o direito de existir porque ela foi criada. A fé em Deus e na imortalidade também possui esse direito. Ela é inerente à alma humana. Existe dentro de nós uma consciência da eternidade. Uma percepção de que não fomos feitos para o fim. E observe a própria natureza. Sementes que morrem e voltam a viver. Ciclos que se renovam. A vida se reproduz continuamente. Tudo aponta para a continuidade. Tudo aponta para a restauração. Se a natureza revela ciclos de renovação, por que o ser humano criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus seria exceção? A imortalidade não é uma fantasia religiosa. Ela é coerente com a revelação bíblica, com a lógica e até os padrões da própria criação. A fé na imortalidade não é um salto no escuro, é uma confiança fundamentada. E talvez a pergunta não seja, será que a imortalidade existe? Mas sim, por que sentimos tão profundamente que fomos feitos para algo eterno? Você já percebeu que a própria natureza parece sussurrar uma mensagem poderosa? A lei natural aponta para algo maior, a imortalidade do corpo. A Bíblia declara que as coisas invisíveis se veem pelas visíveis. Romanos 1:20 afirma que aquilo que não vemos pode ser claramente entendido por meio do que foi criado. Então olha ao seu redor. Quantas sementes caem na terra, morrem e depois florescem novamente? Milhões. Todos os dias, cada semente é uma profecia silenciosa da ressurreição. Paulo usou exatamente essa ilustração. Em 1 Coríntios 15, 35 e 54, ele compara o corpo à semente. É semeado em um estado, mas ressuscita transformado. Mas aqui está um detalhe forte. Sementes boas produzem segundo sua espécie. Sementes venenosas da mesma forma. E também a ressurreição será para todos. É para todos. João 5, 28, 29 declara que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Cristo. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Ouvirão. O homem foi criado para viver eternamente. Corpo, alma e espírito. Se não fosse o pecado, a morte nunca teria entrado. Mas agora a ressurreição é necessária. O corpo voltará ao pó. Apocalipse 20, 11 a 15 descreve o julgamento final. Apocalipse 24 a 6 fala da recompensa dos justos. A natureza já mostra o padrão. Morte aparente, seguida de nova vida. A pergunta é se haverá a ressurreição. A pergunta é para qual destino? Toda semente ressuscita segundo sua espécie. E você? Então existe algo dentro de você e de mim que sabe. Antes mesmo de abrir a Bíblia, antes de ouvir uma pregação séria, há uma voz interior que sussurra: a vida não termina aqui. Isso não é acaso.
As leis espirituais apontam para a imortalidade. O ser humano não é apenas matéria. Ele possui alma e espírito, a parte imaterial através da qual ele pensa, raciocina e tem consciência de si mesmo. Você sabe que existe. Você sabe que é alguém. E mais do que isso, você sabe que existe algo eterno. Essa consciência não está nos animais. Ela é a linha que separa o homem de toda outra criatura. E aqui está o ponto profundo. Se o homem fosse apenas matéria, de onde viria essa consciência da eternidade? Porque o justo sente paz ao pensar na eternidade. E porque o ímpio sente temor ao pensar no juízo? Muitos não querem morrer, por exemplo. A própria consciência reconhece que haverá recompensa e punição. A Bíblia afirma que todos comparecerão diante de Deus. Apocalipse 20, 11 a 15 descreve o julgamento final. Ao longo da história, muitos homens, ao se aproximarem da morte, demonstraram essa consciência. E eu comentei alguns casos no vídeo passado. Profunda da eternidade. Alguns morreram em desespero, outros partiram em paz. O contraste revela algo tremendo. A alma sabe, a consciência sabe. O homem é a única criatura da terra capaz de refletir sobre Deus, sobre moralidade, sobre destino eterno. Isso não é biologia, isso é espiritualidade. Essa capacidade interior aponta para um futuro além do túmulo, além do caixão. Não fomos feitos apenas para sobreviver. Fomos feitos para responder diante do Criador. E talvez a pergunta mais importante não seja se existe vida após a morte, mas sim como está a minha consciência diante da eternidade. Então raciocine comigo por um momento. Se não existe ressurreição, então o que é a morte? Um fim definitivo? Um corte brutal em sonhos inacabados? Um desperdício irreparável? A Bíblia declara algo sério. Hebreus 9, 27 afirma que ao homem está ordenado morrer. Todos. 1 Coríntios 15, 24 a 28 chama a morte de inimiga. Mas aqui está o ponto fulcral. Se não houver restauração, a morte transforma a vida em algo absurdo. Milhares morrem ainda na infância. Projetos ficam inacabados. Talentos são interrompidos. Injustiças parecem nunca ser corrigidas. Se tudo termina no túmulo, onde está a justiça? Como reconciliar isso com um Deus perfeito e justo? O tempo presente ele é curto demais para recompensar plenamente o bem ou julgar completamente o mal. Sem imortalidade, a vida se tornaria uma sequência de histórias interrompidas. Um palco que se apaga antes do ato final. Mas a Bíblia apresenta uma esperança poderosa. 1 Coríntios 15, 19 diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Trocando em miúdos, a esperança cristã não termina aqui, meu amigo, minha amiga. A ressurreição dá sentido à existência. Ela responde à injustiça. Ela completa o que ficou inacabado. Com a imortalidade, a vida não é ridícula. Ela é preparatória, não é desperdício, é investimento eterno. A morte não é o ponto final. É a vírgula antes da eternidade. E talvez a pergunta mais importante seja, se a ressurreição é real, como você está vivendo agora? Então olhe para o mundo ao seu redor. Olha o que está acontecendo aqui na zona da mata, em cidades próximas aqui a mim, aqui, Juiz de Fora e Ubá, a tragédia que está. Olha o mundo ao seu redor. Quantas tragédias, mortes, quantas injustiças ficam impunes. Quantos desonestos prosperam.
Quantos justos sofrem? Olha aí, as chuvas. Se a morte fosse o fim de tudo, onde estaria a justiça? A Bíblia afirma que cada pessoa viverá novamente e prestará contas pelas obras feitas no corpo. Mateus 16, 27 declara que o Filho do Homem recompensará cada um segundo suas obras. Romanos 14, 10 afirma que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios 5, 10 diz que cada um receberá segundo o que fez, seja bom ou mal. Apocalipse 20, 11 a 15 descreve o julgamento final. Agora raciocine, vamos pensar um pouco. Se o ímpio simplesmente deixasse de existir, isso seria punição suficiente? A mera extinção não corrige injustiça, não estabelece graus de responsabilidade, não responde aos diferentes níveis de culpa. A própria Bíblia fala sobre graus de juízo. Mateus 10, 15 menciona punições mais severas. Lucas 20, 47 fala de maior condenação. Se não houver vida futura, essas declarações perderiam o sentido e o efeito. Veja então a realidade. Há quem enriqueça explorando o próximo, né? Chapéu de alumínio do Evangelho. Há quem viva no prazer egoísta enquanto outros sofrem. Há quem se recuse a pecar e por isso perca vantagens. Se tudo termina na morte, o injusto venceu. O fiel perdeu. Mas a justiça de Deus exige algo maior. Ela exige que o homem viva novamente, que receba segundo suas obras, que haja recompensa e que haja juízo. A imortalidade não é apenas esperança, ela é uma necessidade moral. Porque se a morte encerrasse tudo, a consciência humana e as escrituras estariam mentindo. E a pergunta que reverbera é: se não for na eternidade, quando a justiça será plenamente estabelecida? Então, você já pensou qual é o verdadeiro propósito da existência? O universo está aqui por acaso? Ele existe apenas para si mesmo ou há algo maior por trás de tudo? Se o universo existisse apenas para si, seria vazio. Se existisse algo menor, para algo menor seria desperdício. Mas se ele existe para algo maior, então há um propósito eterno. Apocalipse 4:11 declara que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus e para cumprir sua vontade. Nada é aleatório. E o homem? Em Gênesis 1, 26 a 28, Deus dá ao homem domínio sobre a terra. Salmos 8 confirma que o homem foi coroado com honra e autoridade. Isso não soa como algo temporário. O plano original era governo contínuo, responsabilidade permanente, existência duradoura. Mas o homem caiu e o pecado entrou. O plano não foi destruído, ele foi adiado. Atos dos Apóstolos 3, 21 fala da restauração de todas as coisas. 1 Coríntios 15, 24 a 28 mostra a consumação final do reino. Efésios 1, 10 revela que tudo será reunido em Cristo e então o homem voltará a governar. Daniel 7, 18 e versículo 27 afirma que os santos possuirão o reino para sempre. Apocalipse 22, 4 a 5 declara que eles reinarão eternamente. Agora pense, como governar para sempre sem imortalidade? Se o propósito é eterno, a existência precisa ser eterna. Por isso, o homem não foi criado apenas para alguns anos sobre a terra, 20, 30, 5, 40, 100, 300. Se foi criado para a eternidade, corpo, alma, espírito. A imortalidade não é um detalhe da fé. Ela é necessária para cumprir o propósito da criação. E talvez a pergunta mais profunda seja: você está vivendo apenas para o agora? Ou para o propósito eterno para o qual foi criado?
A vida passa rápido. Num piscar de olhos, a infância vira lembrança. Os anos voam. E de repente o corpo volta ao pó. Mas aqui está a pergunta inquietante. Se o homem foi feito apenas para algumas décadas, por que carrega dentro de si um senso tão profundo de eternidade? A Bíblia ensina que o homem não deixa de existir na alma e no espírito. 1 Pedro 3,4 fala do homem interior e incorruptível. Então, se algo é breve, é o corpo, é a parte material. Mas vamos pensar um pouco. As palavras de um homem continuam depois que ele morre. Suas ideias influenciam gerações. Suas obras permanecem. Como o trabalho poderia durar mais do que o próprio trabalhador? Isso faria sentido? Olha para a natureza. As flores murcham no inverno, mas retornam na primavera. As folhas caem no outono, mas a árvore não está morta para sempre. Sementes morrem na terra e renascem multiplicadas. Milhões de sementes testemunham constantemente que a morte não é o fim. Elas são formas de vida inferiores ao homem. E ainda assim, quando parecem morrer, voltam a viver. E o homem, o ponto mais alto da criação visível, seria o único cujo fim é definitivo? Isso não combina com a lógica da criação. Se até a natureza aponta para a continuidade, quanto mais aquele que foi criado com consciência, propósito e domínio. A brevidade da vida não prova que tudo acaba. Ela aponta para a necessidade de vida novamente. Porque se o homem foi temporariamente interrompido pelo pecado, a restauração é necessária para corresponder ao propósito criativo de Deus. A vida é curta demais para ser tudo o que existe. E talvez a rapidez com que ela passa seja justamente sinal de que ela continua além daqui. Então vamos raciocinar um pouco. Existem criaturas que vivem centenas de anos. Alguns animais têm longevidade impressionante. E o homem? O ser com consciência moral. O único que reflete sobre Deus. O único que cria, governa, transforma. Se o mundo seja para o mal ou para o bem. Seria lógico que a criação inferior dure mais do que a superior? Podemos imaginar um Criador que faz o ser moral e espiritual viver menos que criaturas puramente materiais? Isso não faria sentido. O homem não é apenas biologia. Ele é consciência, é razão, é responsabilidade moral. Ele foi colocado como Senhor da criação. A própria grandeza do homem aponta para algo maior que algumas décadas de existência. Se não houvesse vida futura, haveria um desequilíbrio na própria ordem da criação. Mas a Bíblia revela que essa desigualdade será ajustada. Daniel 12:2 declara que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. João 5:28 e 29 afirma que todos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros, dos caixões. O homem poderia ter vivido para sempre desde o princípio, se não fosse o pecado. A morte não foi o plano original, foi a consequência. Mas haverá restituição, haverá ressurreição, haverá eternidade. Alguns para a glória, outros para o juízo. A grandeza do homem não combina com um fim definitivo. Ela exige continuidade, exige imortalidade, exige eternidade. E a pergunta inevitável é: se fomos feitos para viver para sempre, para qual eternidade estamos caminhando?
Muito bem. Existe algo que une toda a humanidade. Não importa cultura, época, crença, todo ser humano, em algum nível, deseja continuar vivendo. Até mesmo quem diz não acreditar em Deus, carrega dentro de si o desejo de não desaparecer. Por quê? Porque Deus colocou desejos no coração humano. E todo desejo verdadeiro tem uma correspondente satisfação. Sede, existe água. Fome, existe alimento. Solidão, existe relacionamento. Fome espiritual, existe Deus, Bíblia, oração. Então, por que o desejo de eternidade existiria se não houvesse eternidade? Assim como confiamos na justiça porque nossa consciência a reconhece, por que não reconhecer também o desejo universal pela imortalidade? Então, pense em algo curioso. Se você encontrasse um animal refletindo sobre vida eterna, perguntando como alcançá-la, meditando sobre o destino após a morte, você diria, isso não é apenas um animal, porque a busca pela eternidade é sinal de uma natureza superior. Agora imagina tirar esse anseio do homem. Ele se tornaria apenas instinto, apenas sobrevivência, apenas matéria. Mas nenhum ser humano em plena consciência aceita ser reduzido a isso. Sabemos que somos mais. Temos moral, muitos não usam. Temos espiritualidade, temos consciência de Deus. Essa capacidade nos distingue de toda a criação animal. E esse poder interior não apenas sugere a imortalidade, ele a exige. Porque desejos profundos não são acidentes biológicos, eles apontam para realidades maiores. Talvez o desejo pela eternidade não seja ilusão. Talvez seja a memória do propósito para o qual fomos criados. E a pergunta é, se você carrega dentro de si o desejo de viver para sempre, não seria porque foi feito para isso? Existe algo dentro de você e de mim que diz, isso é certo, isso é errado, isso merece recompensa, isso merece punição. De onde vem essa voz? Nenhum homem consegue explicar completamente a origem da natureza moral. Essa consciência interior que nos acusa ou nos defende. Mas aqui está algo profundo. A moralidade exige consequência. Leis morais só fazem sentido se houver recompensa pela obediência e punição pela desobediência. Caso contrário, o bem e o mal seriam apenas opiniões. Ao longo da história, as nações que valorizaram leis morais cresceram em estabilidade e cultura. As que abandonaram esses princípios mergulharam em decadência. Romanos 1, 17, 32 descreve exatamente esse processo de degradação quando Deus é rejeitado. Então, vamos pensar um pouco. Se a morte encerrasse tudo, onde ficariam as consequências finais? Quantos crimes ficariam impunes? Quantas injustiças nunca foram corrigidas? A natureza moral clama por um acerto definitivo. Salmo 9,17 fala do destino dos ímpios. Apocalipse 21, 11 a 15 descreve o julgamento final. Apocalipse 14, 9 a 11 alerta sobre as consequências eternas da rebelião. Então a moralidade não termina no túmulo. Ela aponta para além dele. Nossa consciência sabe que nossas escolhas importam, não apenas hoje, mas eternamente. Se não houvesse vida futura, a própria estrutura moral do universo seria incoerente. Mas a existência do bem e do mal, da culpa e da responsabilidade,
aponta para algo maior. Um juízo, uma recompensa, uma eternidade. Então a pergunta é, se nossas escolhas ecoam na eternidade, como estamos vivendo agora? Os pássaros sabem quando migrar. As formigas sabem como armazenar alimento. Já as abelhas trabalham pensando na sobrevivência futura da colmeia. Nenhum deles estudou isso. É instinto. Toda a criação parece programada para preservar a vida. Então vamos pensar um pouco. Se todos os seres vivos possuem instintos que apontam para a continuidade, por que o homem teria dentro de si um instinto ainda maior? O desejo de adorar, buscar a Deus, se preparar para a eternidade. O impulso é a adoração. O impulso, melhor dizendo, de adoração é universal. Em todas as culturas, em todas as épocas. O ser humano construiu altares, templos, orações. Por quê? Porque há dentro dele algo que aponta para além da matéria. Diferente dos animais, o homem não vive apenas por instinto biológico. Ele escolhe, ele decide, ele pode se elevar espiritualmente ou se degradar. Mas mesmo o homem que rejeita Deus carrega dentro de si o impulso de buscar significado eterno. Isso não é acidente. 1 João 3, 1-3 fala da esperança que purifica. Hebreus 12, 14-15 ensina sobre a necessidade de santidade. 2 Coríntios 5, 17-21 mostra a transformação em nova criatura. Se os animais seguem instintos para preservar a vida física, o homem possui instintos que apontam para a vida eterna. Seria ele o único ser enganado pela própria natureza? Ou esse desejo profundo é a evidência de que fomos feitos para algo maior? O instinto de adorar, de se preparar, de buscar padrões morais superiores, tudo isso, meu amigo e minha amiga, aponta para um futuro além da morte. Porque não faz sentido possuir dentro de si o anseio pela eternidade, se a eternidade não existisse. E a pergunta é, você está ignorando esse instinto? Ou está se preparando para aquilo que ele anuncia? E se eu te dissesse que a própria constituição do ser humano prova que fomos feitos para a eternidade? Não apenas alma, não apenas espírito, mas também corpo. O homem foi criado para viver para sempre. O plano original, como eu já disse, não incluía a morte, não incluía corrupção, separação. O pecado, ele interrompeu esse processo, esse plano. Mas interrupção não é cancelamento. Então o que aconteceu? Jesus veio exatamente para restaurar aquilo que outrora foi perdido. Se fomos constituídos para a eternidade, isso prova que a imortalidade não é fantasia, é realidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Deus sempre foi eterno. O plano não falhou. Ele apenas foi adiado até a sua consumação final. Mas aqui está o ponto sério. Nem todos participarão da mesma forma desse plano glorioso. Mateus 25, 31-36 fala da separação final. Romanos 6, 16-23 mostra que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Apocalipse 20, 10-15 descreve o juízo definitivo. Os que rejeitam o plano de Deus não deixam de existir. Eles existirão eternamente como testemunho da justiça divina. Apocalipse 21, 8 e 22, 15 falam do destino dos que permanecem na rebelião. Isso é sério. A constituição do homem não aponta para o nada. Ela aponta para a responsabilidade eterna. Fomos feitos para viver para sempre. A única questão é, em qual condição? Glória ou juízo? A eternidade não é opcional. Ela é inevitável.
E a pergunta é: você está vivendo de acordo com o propósito eterno para o qual foi criado? Então, para concluir esse vídeo de hoje, meus amigos, depois de tudo isso, uma coisa fica clara: a eternidade não é uma teoria distante, ela é uma realidade inevitável. A própria natureza, a própria consciência, a própria justiça, o próprio desejo humano e, acima de tudo, a ressurreição de Jesus Cristo, tudo aponta para a mesma verdade. Você não foi criado para o nada. Você foi criado para sempre. A morte não é o fim da sua história. Ela é apenas a transição. O corpo será restaurado. A alma continua. O espírito permanece. E haverá um encontro definitivo com Deus. Não estamos caminhando para um vazio. Não. Estamos caminhando para um destino eterno. E isso muda tudo. Muda suas escolhas, muda seus valores, suas ideias, suas prioridades. Muda a forma como você vive hoje. Porque se a eternidade é real, cada decisão tem peso eterno. Cada atitude. Não é apenas sobre viver bem agora. É sobre estar preparado para sempre. Então a pergunta que eu deixo não é a imortalidade, se a imortalidade existe. A pergunta é: onde você vai passar a eternidade? E a resposta começa nas decisões que você toma a partir de agora. Tá certo, meus amigos? Eu, antes de finalizar o vídeo, eu quero pedir que vocês, em seus momentos de oração, orem aqui pela zona da Mata de Minas, que está passando por esse problema sério. Aqui na minha cidade, graças a Deus, não temos nenhum problema. Mas Juiz de Fora, que é aqui próximo, o bar Matias Barbosa, vocês já estão cientes do que está acontecendo. O rio que passa aqui atrás do meu quintal aqui está cheio. O rio Paraíba do Sul. Então, lembre da turma aqui da Zona da Mata de Minas. Tá certo, meus amigos? Olha quantos pereceram, quantos entraram na eternidade. A nossa vida não está lá de Deus. No momento que a gente está respirando, no minuto seguinte, podemos não estar mais. E nós temos que estar preparados para isso. Porque quando você partir, quando eu partir, nós vamos nos deparar com uma realidade eterna. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!